Então, vamos fazer o nosso início aqui oficial, né? A gente está iniciando, então, mais uma live e podcast também da Focalização Brasil, né? Eu sou o Guilherme Tostes, professor universitário, né? Pesquisador e um dos representantes aqui no Brasil desse recurso tão bacana que é a focalização, né? Pelo Instituto Internacional aí de Focalização. Hoje a gente tem um assunto super provocador e também muito polêmico e controverso, né? Recentemente foi muito debatido nas redes sociais brasileiras o tema da terapia psicodélica assistida. E a gente está aqui hoje com muita alegria, né, com o professor João da Fonseca, que é mestre, né, em psicologia, psicólogo clínico, psicoterapeuta, e vou pedir o João também para poder se apresentar, né? Mas, João, saiba que é um prazer enorme te receber aqui hoje e uma alegria muito grande. João é uma pessoa muito querida e que a gente já tem tido contato aí há um tempo, né? Uma das pessoas que, Uhum. inclusive, me acompanhou aí no processo de formação e de caminhos aí para se tornar coordenador. E gostaria que você se apresentasse um pouco, João, por Hum. favor. Hum. Ok, então, olá a todos novamente. Obrigada por me receberem e obrigada, Guilherme, pelo convite, que é um privilégio, é uma honra poder estar aqui a partilhar coisas que nos dizem muito em termos profissionais, principalmente o focusing, obviamente. O focusing é uma área que nos juntou. E esta área e assunto da terapia assistida por psicodélicos veio um bocadinho depois de eu ter descoberto o focusing. E uma experiência que eu sinto que me marcou muito foi com 5, 6 anos de idade, em que eu acordei num sábado de manhã, eram assim 6 da manhã, e eu partilhava um quarto com o meu irmão, que dormíamos num beliche. E quando eu acordei, eu reparei que ele não estava lá nesse beliche. O beliche é uma cama assim, não sei se são duas camas, uma sobreposta. Ahm, e eu acordei e reparei que ele não estava lá. Senti que a casa estava muito silenciosa e era muito estranho. Depois fui ao quarto da minha irmã e vi que ela também não estava lá. Fui à sala, à cozinha e não estava ninguém em casa, até que finalmente decidi ir ao quarto dos meus pais. E quando entro no quarto dos meus pais, abro a porta do lado oposto dava para a janela que estava em direção ao sol, que estava a nascer. Os stores estavam assim para baixo e entrava assim uns raios de luz pela cama desfeita dos meus pais. Parecia assim um ar meio místico, com aquela neblina da manhã. E eu achei aquilo estranho, mas aceitável para a minha cabeça, digamos assim. E quando dei um passo em frente, vi que havia assim uma espécie de um vulto, qualquer coisa azul no canto do quarto. E quando eu olhei assim de frente, de repente aquilo parecia-me como se fosse a Virgem Maria que estivesse ali à minha frente. Assim a pairar, uma cor azul celeste, estava assim no ar. E eu de repente fiquei em pânico, fiquei assustado. hum, Ao mesmo tempo fascinado por aquela experiência. Eu sabia que não havia ninguém em casa, por isso não podia pedir ajuda, não podia fugir dali, porque a experiência era tão intensa que eu ficava ali agarrado. E depois, dentro de cá dentro, veio assim uma vontade de tocar naquilo. Se eu tocasse naquilo, então eu estava mesmo a ver a Virgem Maria à minha frente. E então eu ponho a minha mão, tento andar, porque as minhas pernas pesavam 2 toneladas cada uma, e consigo chegar e toco, e quando toco naquilo, eu percebo que era o Rob
da minha mãe, o robe de tipo pijama que se usa, azul celeste. E aquilo era a porta do armário que estava aberta e encostada à parede. Por dentro da porta estava o espelho comprido e o cabide estava pendurado. E então fazia o reflexo no espelho, eu via aquela ente azul e via o espaço atrás de mim, mas não via o meu reflexo, porque estava mesmo em frente ao robe. Depois o sol a entrar, enfim. Portanto, fez-me ali uma experiência e eu, quando percebi, toquei, caí ao chão, ofegante, e na minha cabeça parece que eu tomei uma decisão a dizer isto foi tudo uma ilusão, isto foi tudo uma confusão da minha cabeça. Isto, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, deu esta experiência. E pronto, está explicado. O que eu senti foi só um engano, foi um erro. Então, a partir dali, quase tudo o que tinha a ver com emoções, sentimentos, intuições, a sabedoria orgânica do organismo, eu rapidamente punha aqui um engenheiro da cabeça a tentar encaixar as coisas. Enfim, perdi um bocadinho de cor da minha vida. Diz, Guilherme. Em resumo, então, é como se toda a experiência emocional vivida não tivesse valor, Não fosse concreta, não fosse uma fosse concreto. construção qualquer. E então eu cortei durante muito tempo isso. Quer dizer, não que eu deixasse de sentir as coisas, mas rapidamente encontrava aqui uma explicação qualquer. E pronto, tornei-me psicólogo, passado uns anos, talvez um bocadinho a tentar perceber os mecanismos das coisas. E só mais tarde é que depois, num congresso em que descobri a psicologia transpessoal, é que voltei a entrar em contacto com esta experiência e com o meu nível experiencial. Hum, uma espécie de um workshop em que havia um exercício em que nos era pedido para lembrarmos as coisas boas que aconteceram naquele dia, depois lembrarmos as coisas boas que aconteceram no dia anterior, na semana anterior, no mês anterior, há um ano atrás, há 6 anos atrás, há 10, há 20, até irmos à experiência mais significativa que nos lembramos e mais antiga. Então apareceu esta e, e eu agora olhei para a experiência com outra maturidade, com outra perspectiva, e ela teve um significado diferente. Eu percebi como tinha cortado toda esta beleza que a gente descobre no focusing, não é? Na focalização, toda esta sabedoria e ciência e sensitividade em relação aos espaços e aos ambientes, e que aquela experiência, no fundo, em termos fenomenológicos, foi-me trazido outra vez, e independentemente, obviamente não era a Virgem Maria, mas a minha experiência era como se eu estivesse perante algo sagrado, profundamente sagrado, e que eu estava quase a render a minha vida, quase a entregar-me completamente àquilo que estava à minha frente, porque eu considerava que era para além da minha inteligência, que era a encarnação do amor de toda a humanidade. E então eu estava quase a render a minha vida nesse encontro. Pronto. Então isto marcou muito. Eu acabei depois por me formar na psicologia transpessoal, conhecer os psicodélicos pela primeira vez aí, embora eu na altura tivesse muito estigma em relação a eles. Mas começar a trabalhar com os estados modificados de consciência, as capacidades e os potenciais que eles têm, haver uma psicologia muito mais positiva, que não estava só centrada na doença, e depois toda uma cosmologia, um, todo um quadro teórico baseado nas tradições místicas, como o hinduísmo, o budismo, as práticas xamânicas, o taoísmo, e no fundo tentavam mostrar assim uma visão do homem, do universo, diferente daquilo que eu tinha aprendido na psicologia tradicional. E pronto, o meu percurso foi um pouco por aí. Depois acabei também por me formar em psicoterapia existencial, porque nem todas as pessoas estavam em busca destas experiências em estados modificados de consciência ou do transcendente, ou de trabalharem para além do seu dia a dia e da sua sobrevivência.
Às vezes as pessoas, obviamente, têm já dificuldades e desafios na existência, e então a psicoterapia existencial ajudou-me também a vir mais para a Terra, a trabalhar com o nosso lugar no universo, as escolhas que podemos ter e não ter, como é que estamos nas relações com as pessoas, qual é a nossa forma de pensar e de que maneira é que ela é autêntica com os nossos propósitos, enfim, todo um conjunto de outras dinâmicas. E depois aí nesse curso descobri o Greg Madison foi um dos nossos formadores, ele é coordenador de focalização em Inglaterra, e apresentou-nos o Focusing, e depois finalmente descobri um corpo, consegui encontrar o meu corpo outra vez, e conseguir quase ter algo também muito concreto, tocar nas coisas, não ser só cognições ou palavras ou ruídos mentais sem terem coerência ou contacto também com a nossa experiência, com o nosso corpo. E isto faltava muito na psicologia e na terapia também. Muita talk therapy, por exemplo, só, não é? E isto traz uma maior profundidade, ao encontro humano, e profundidade e elevação também. E depois, ultimamente, há cerca de 4 anos atrás, houve a oportunidade de vir trabalhar para uma fundação, aqui em Portugal, que começou a investigar as substâncias psicodélicas, nomeadamente a psilocibina, que é a substância ativa dos chamados cogumelos mágicos, e um estudo que estava a ser feito, mundialmente, para pessoas com depressão resistente ao tratamento. Então, eu consegui entrar como terapeuta, fui formado também, para dar terapia assistida por esta substância. Foi-me dada a oportunidade também de experienciar a substância como participante, dentro de um ambiente clínico, ou seja, com 2 terapeutas comigo também, e com outras pessoas que estavam, neste caso eram 4 pessoas, mas cada uma tinha um terapeuta por perto na experiência. E depois também outro estudo entrou dentro desta fundação, mas que acabou por causa da pandemia, por não se realizar ainda, Uhum. que é com a MAPS, que é o uso depois do MDMA para pessoas com stress pós-traumático. Pronto. Então, neste caso também, como acontece na formação e no treino, para sermos psicoterapeutas, também é sugerido que a pessoa faça o seu trabalho pessoal, que também esteja dentro do campo intersubjetivo, e perceba o tratamento, sinta o tratamento e trabalhe em si pessoalmente, para depois também conseguir ter uma maior noção de como estar, com a pessoa e como, ir gerindo a abordagem em que treina, não é? Digamos assim. E agora isto é novo, ou seja, tem uma live, é a primeira vez em que o focusing e os psicodélicos, acho eu, estão a ser falados. Portanto, acho que é um privilégio para todos. Vamos ver como corre. Pode ser que isto tenha pano para mangas. Não sei se usou esta expressão em Sim, português. sim, temos essa Ok, mesma expressão aqui. pronto. Ahm, porque da minha experiência, tanto numa como noutra, a focalização, pela sua capacidade de aprofundar o significado, das nossas vivências, ah, quaisquer que sejam, qualquer experiência humana, não é? A focalização permite isso, permite, ajudar a integrar, a expressar, a abrir e integrar esta sabedoria implícita, do nosso organismo. Pronto. E cá estamos. João, aproveitando, né, que você tocou aí na questão da focalização, para as pessoas que nos assistem, que nos acompanham e que não conhecem a focalização, eu Uhum. queria que, se fosse possível, você falasse um pouco sobre o que foi a focalização, né, em poucas palavras. Eu sei que talvez seja até um pouco difícil,
O que foi a focalização na sua vida como clínico, como psicólogo clínico? Como que Bom, você entende a chegada da focalização na sua vida como psicólogo clínico? O que que ela promoveu na sua vida de psicólogo? olha, Guilherme, boa pergunta. Eu estou a tentar dizer ao meu cérebro para não falar em termos pessoais. Do que é que isto representou pessoalmente para a minha vida, descobrir o focusing, porque também tem imenso valor, mas tentar centrar no meu trabalho. Ahm, e, acima de tudo, acho que foi uma chegada muito aguardada, ou seja, quase como descobrir uma coisa, né, que estávamos a precisar há tanto tempo e que de repente aparece ali. Um, o, o, a focalização, de alguma maneira, um, traz as nossas experiências humanas também para o nível do corpo, não é? Da experienciação, daquilo que também aqui está para além do verbal, não é? De que, no fundo, nós temos sempre um fluxo de vida aqui dentro do nosso organismo, que com as condições que tem faz o melhor que pode para se manter vivo, que este corpo já tem uma sabedoria própria que vai além daquilo que a cultura nos ensina, que às vezes até vai além do que aquilo que as experiências de vida nos ensinam e a família, e que já sabe desenvolver-se, que já sabe criar naturalmente uma relação com o meio ambiente onde está e que interage e que isto começa já dentro do útero nas nossas mães. Ahm, Já há uma homeostasia que é co-constituída entre os dois, entre um corpo e um ambiente, digamos assim. Isto parece um bocado seco, mas ahm, já há essa relação logo de início, e mesmo sem termos noção de nós próprios, mesmo sem desenvolvermos a linguagem, mesmo sem termos conhecimento das coisas, este organismo vai se desenvolvendo e consegue também no parto reagir, sai cá para fora, começa a andar de gatas, depois às tantas levanta-se, ou seja, há todo um drive aqui, que um pouco como se estivesse ao serviço da, da vida, digamos assim. E, e e nós na nossa vida, é raro termos sítios onde nos ensinam a trabalhar e a escutar e a estar atentos a isso. Muitas das vezes temos que nos adaptar, fazer quais são os comportamentos corretos para eu conseguir estar ligado à minha tribo e não morrer isolado. Temos que aprender a fazer contas de matemática ou linguagem antes de escutar esta experienciação viva e presente que está sempre no nosso corpo. E eu acho que depois, no nosso desenvolvimento, principalmente com a linguagem, que é uma tecnologia fantástica, mas depois desenvolvemos um pensamento abstrato que ajuda a criar montes de coisas, a viajar para o passado, a viajar para o futuro, a criar instrumentos e tecnologias que não existem na natureza. Tem todas estas potencialidades, mas às vezes é tão abstrato que fica desligado da sua corporalidade, fica desligado deste processo quase primordial. E, e isto cria alguma, para mim, no trabalho que eu vejo com as pessoas, é a alienação principal, ou seja, nós temos e construímos narrativas aqui, muitas vezes que têm a sua história e que servem muitas vezes para se adaptar ao mundo humano, mas não escutamos tanto o que sentimos, ou a intuição, ou este organismo aqui que também tem informação importante para nos transmitir. E até assim, num ponto coletivo, nós neste momento temos uma evolução tecnológica brutal, mas a pegada ecológica que deixamos no planeta Terra também é brutal e é quase contrária. Eu acho que isto reflete coletivamente algo que também se passa aqui dentro, porque
não nos é Uhum, facilitado o acesso a isso, pronto. uhum, E então, na terapia isso acontece e é devolver à pessoa, voltar a ter um GPS interno, a ter uma âncora, a ter pelo menos um ponto onde consegue processar tanta informação, tantas escolhas, tantas coisas que as pessoas dizem a ela própria, ou que ela própria diz a si mesma. E então, há aqui um ponto que acho que ajuda a enraizar, ajuda. ajuda a pessoa a colocar os pés, a sair um pouco, não sei se seria isso que você está tentando dizer, a sair um pouco de um mundo um pouco racionalizado ou idealizado e ir para um mundo mais concreto, experienciado, vivido, né? E que muitas vezes a gente acaba não tendo consciência desse mundo, a não ser Uhum, graças à ajuda aí que o nosso próprio corpo vem sinalizar para a gente, né, esses nossos aspectos, né? A focalização, para quem está nos seguindo aí, que não conhece a focalização, né? É um recurso que foi desenvolvido por Eugene Gendlin, que foi um filósofo, também fez uma contribuição muito grande no termo, na psicoterapia, né? Estudou com Carl Rogers e ele descobriu, numa série de estudos sobre o que era psicoterapêutico, né? Essa dimensão sentida no corpo da pessoalidade, né? É um aspecto que muitas vezes a pessoa fazia toda uma construção imaginária ou uma construção racionalizada em relação ao seu próprio processo, mas que era muito diferente daquilo que ela efetivamente sentia. É como se a gente construísse uma ideia da gente e não aprendêssemos a nos escutar em relação a como as coisas nos tocam, como as coisas nos transformam, né? E a focalização acaba sendo um recurso que, de uma maneira muito preciosa, nos ajuda a fazermos essa ponte entre a gente e a gente mesmo, isso é, entre aqueles aspectos que muitas vezes a gente imagina que são um pouco a gente e aquilo que a gente efetivamente sente. Então, ela acaba tendo um, um, um potencial muito grande quando o assunto é psicoterapia, porque ao invés do processo psicoterapêutico a pessoa ficar muitas vezes circulando num imaginário, ela consegue ir para questões mais concretas, ir para um fenômeno vivido de uma maneira mais sólida, graças a esse recurso da focalização, que parece, num certo sentido, até mesmo com uma época fenomenológica. uhum, E eu fiz aqui um complemento, João, para quem está nos acompanhando e que não conhece a ok. focalização, para poder situar um pouco o nosso público que está nos assistindo, né? Uma vez que a proposta é a gente refletir um pouco aqui nessa tarde e na noite aí, né? Hum, Um pouco sobre esse recurso, né? A terapia psicodélica assistida e o recurso da focalização como um elemento de integração. Eu ainda vou tomar a palavra um minutinho para poder falar um pouquinho, né, sobre pesquisas aí, por que é que a gente propôs esse tema, que é um tema que tem sido tão polêmico e recentemente ele tem sido muito discutido nas redes sociais aqui no Brasil. Lembrando que aqui no Brasil ainda é uma questão proibida a utilização de uhum, psicodélicos, né? Inclusive, gostaria de te pedir também, João, se você poderia falar um pouco sobre a legislação portuguesa e europeia em relação a isso, porque atualmente no Brasil não é permitido, porque exatamente tem essa ideia do psicodélico, uma ideia sempre como algo que vai fazer um nível de alteração de consciência vinculados a festas, né, a pessoas que normalmente não têm compromisso com a vida. Então, a ideia do hum, psicodélico normalmente é uma ideia que está diretamente associada a uma alienação de si, né? hum, Ou
aqueles processos também que a gente poderia chamar de uma hipersensorialidade, que ele entraria ali quase como que uma droga que viria a facilitar e favorecer com que a pessoa se distanciasse das suas próprias questões, né? E pelo que a gente está vendo, pelo que você, né, nos relatou e que eu espero que também fale um pouco mais sobre isso, é exatamente o oposto, né? É um tipo de recurso que vem, ao invés de favorecer a alienação, vem exatamente proporcionar um contato diferenciado da pessoa com aquilo que é mais íntimo dela e que muitas vezes um processo racional, um processo cultural, mental, acaba impedindo com que ela consiga acessar. Imagino que talvez a coisa caminhe um pouco nessa direção, né? Uhum. A gente, numa rápida retomada em termos de pesquisa, né, as pesquisas com psicodélicos elas surgiram na década de 50 do século passado e tiveram uma queda em torno dos anos 70 e 80, mas desde os anos 90 elas começaram a ser realizadas novamente, até um ápice aí em torno de 2019, 2020, que já tinham aí em torno de 700 trabalhos publicados só sobre essa temática, né? Uhum. As substâncias normalmente mais estudadas é a psilocibina, né, a psilocibina, né, o Uhum. MDMA Uhum. e o LSD. Né, a psilocibina, como foi colocado, ela está naqueles chamados cogumelos mágicos, né? O MDMA e o LSD já são siglas moleculares, né, que estão relacionadas aí ao êxtase, né, que seria o nome fantasia, principalmente do MDMA, né? Fazem parte hoje do mercado ilícito, né? E é tido aí como algo fora da lei, aqui, principalmente para o Brasil, Uhum. né? Existe todo um estudo da eficácia do tratamento dessas substâncias psicodélicas para depressões graves, traumas, né? E outros sofrimentos aí psiquiátricos, né? E que, em alguns casos, esses estudos demonstraram uma eficácia maior do que as medicações atualmente utilizadas, né? Porque elas apresentam aí um alívio mais rápido dos sintomas, né? E o fato também do tratamento químico, ele está limitado a poucas doses em relação a um protocolo de tratamentos de longo tempo, por exemplo, das outras substâncias psiquiátricas, né? Então, a gente observa também que a pesquisa, né, com os psicodélicos também é uma pesquisa diferente da pesquisa que era realizada com as outras substâncias, porque muitas vezes a administração das substâncias psiquiátricas convencionais, né, das medicações psiquiátricas, a pesquisa é feita exclusivamente numa ordem biológica. E quando a gente vai compreender a pesquisa com psicodélicos, ela é um pouco mais ampla, porque ela tem toda uma Uhum. interferência também humana, psicoterapêutica, né? E em relação a isso, era uma questão aí que eu gostaria de pedir para o João também falar um pouquinho, né? Porque a gente vê que tem todo um terceiro elemento, né, em relação ao processo da pesquisa com psicodélicos, que é exatamente a presença do terapeuta, né, as questões relativas aí à presença de música, isso é, tem todo um ambiente que a Uhum. gente não vê nas outras pesquisas. E todo um cuidado dessa ordem também, né? Isso porque, Uhum. muitas vezes, ao contrário dos medicamentos tradicionais, né, que são aí utilizados de uma forma biológica, bioquímica, né?
a gente não vê uma participação consciente direta do paciente, né? E já na maioria dos tratamentos terapêuticos, né, dos modelos terapêuticos que têm a presença dos psicodélicos, eles acabam tendo essa dimensão aí desse terceiro elemento, que é o terapeuta, a presença daquele ambiente ali permeado da figura aí do psicoterapeuta auxiliando. E nesse sentido, João, queria que você falasse um pouco, por favor, sobre a sua experiência, né, da sua experiência com essa pesquisa, com os psicodélicos, Hum. um pouco sobre a sua experiência, o que que você viu em relação a isso, né, aquilo que você sentia vontade de compartilhar conosco aí. Oh, claro, claro, Guilherme. Acho que agradeço-te por abrires aqui as portas e os ficheiros de vários pontos que são super importantes. Eu vou tentar navegar entre eles. Se eu começar a ser aborrecido ou muito denso ou isso, para. Entretanto, também agradecer a alguns chats, algumas coisas que foram colocando aqui também sobre o uso cerimonial, ah, e sobre também o uso religioso, que às vezes também em alguns países, obviamente, é tolerado, ou seja, legitimado. E isso também entra aqui na nossa discussão, sem dúvida. Mas se calhar uma das coisas mais importantes agora, e neste momento, que estamos a passar pelo chamado o renascimento da pesquisa e da terapia psicadélica, porque, como apontaste bem, já houve pesquisas no século passado, inclusive até no século, às vezes no século, no início, sim, no início do século XX, onde se começaram a fazer as primeiras experiências com a mescalina. E depois, nos anos 50, também veio outra já com o uso da psicoterapia, e hoje estamos a viver mais ou menos como se fosse há quem considera a terceira onda desta pesquisa. Mas de estigmatizar e fazer uma psicoeducação sobre estas substâncias, estou a chamar substâncias e não drogas, porque elas são diferentes. São usadas de facto noutro contexto, com uma intenção terapêutica, e esta psicoeducação agora está a ser fundamentada nas descobertas científicas. E uma das coisas que está a revelar é que as substâncias psicadélicas não causam adição, nem toxicidade para o próprio organismo, não é? Principalmente quando estão a ser usadas dentro de um contexto responsável, com terapeutas, onde as doses são controladas e puras também. Portanto, há toda uma diferença. E as substâncias psicodélicas foram injustamente colocadas no mesmo saco que a heroína ou as anfetaminas. E há aqui uma diferença que é em termos da intenção, que a intenção com que elas são usadas faz de facto toda a diferença. Mas os nossos ancestrais já usavam isto, já há mais de 6.000 anos que temos registros arqueológicos e antropológicos do uso cerimonial, como falaram ali também no chat, dos próprios cogumelos mágicos, a ayahuasca, o uso do peyote, que é um cato, e a intenção aí era, de facto, regra geral, não é? Na história que é possível criar a partir dos registros que se tem, em que havia música, em que a tribo se juntava, digamos assim, muitas vezes à volta de uma fogueira, onde dançava, onde podiam abordar temas, comunicavam com ancestrais, tinham estratégias de caça que vinham intuitivamente,
conseguiam perceber que plantas, no meio das milhares de plantas que existem na floresta, se podem misturar uma com a outra para curar alguma doença ou alguma infecção. E isto encontra-se pelo mundo fora e em diferentes eras. Nas Américas, na Sibéria, na Índia, até os mistérios ilusianos da Grécia dizem que tinham uma substância para ajudar a alterar o estado de consciência da pessoa, e encontrar assim uma fonte de criatividade, se vocês quisessem, não é? Colocado assim de uma forma simples. Em Portugal, pronto, isto depois foi sendo investigado, trazido para o laboratório. Há aqui uma diferença também que pode ser importante, que é, existe uma palavra também que é chamada enteógenos, ou seja, os enteógenos significa manifestar o divino que há em nós. E os enteógenos são substâncias que se encontram de uma forma natural na natureza, e que se preparam sob formas tradicionais, como o ayahuasca, o peiote, os cogumelos mágicos, o DMT, que também pode ser encontrado num sapo, que causa-se um stress ao sapo e ele depois liberta umas hormonas, umas enzimas, e que depois são raspadas, e aquilo tem propriedades que causam este tipo de experiências. Ou seja, fungos, animais e plantas têm sido usadas de forma tradicional. E quando se fala em enteógeno, é quando isto é usado dentro deste contexto cerimonial. Enteógeno cruza-se também com psicadélico, mas os psicadélicos, por norma, estão mais associados ao contexto recreativo, por exemplo, em termos de consciência coletiva. E, por norma, os psicodélicos são também sintetizados em laboratório. Portanto, tudo o que se encontrou na natureza no estado puro pode-se criar uma molécula em laboratório. O LSD, para quem não sabe, por exemplo, veio também de um fungo do trigo, e que depois é sintetizado pelos meios tecnológicos também laboratoriais. E às vezes drogas, enteógenos e psicadélicos cruzam-se e às vezes estão metidas no mesmo saco. Mas há aqui uma diferença grande. Cerimonialmente foram usadas nesse sentido, e agora estas pesquisas todas estão a ser feitas de facto com uma intenção psicoterapêutica. E isto é um modelo quase híbrido, e como estavas a falar, é novo também na forma como a medicina, a psiquiatria também, e a própria psicologia e psicoterapia trabalham, porque a psicoterapia, por norma, é um tratamento natural, não usa substâncias ou medicamentos, digamos assim. Pode usar em paralelo com um tratamento farmacológico seguido por um psiquiatra, mas em si é natural, digamos assim. Por exemplo, na psiquiatria, o uso do medicamento, claro que em paralelo pode ser usado com psicoterapia, mas por norma não tem esta necessidade e esta ponte que é feita, e que os medicamentos normalmente usados são para criar alterações fisiológicas que ajudam a pessoa, em muitos casos, muitas vezes também para ajudá-la a torná-la funcional outra vez, para trabalhar e voltar a trabalhar não só para o sistema, mas para manter a sua própria sobrevivência e da sua família, que é uma prioridade, mas apenas reduzem os sintomas, por norma, das problemáticas que as pessoas estejam a passar. Não trabalham na causa. Então, os psicodélicos / enteógenos, quando são usados, são com a intenção de aquilo abrir uma membrana entre o consciente e o inconsciente, se quisermos, onde se pode trabalhar essas temáticas, onde se pode causar uma alteração da experiência de si e da visão do mundo, e que depois é acompanhada pelos próprios terapeutas. Portanto, isto vai obrigar
também os sistemas de saúde a terem que se adaptar um bocadinho a este tipo de tratamento, porque é diferente, não é? Ah, eu com um antidepressivo ou um ansiolítico tenho uma prescrição, vou levantar à farmácia, estou autónomo, independente, consigo tomar aquilo por mim e para manter a minha química num certo nível, eu tenho que continuar a tomar esses medicamentos, não é? Uhum. O tratamento psicodélico, ahm, não é uma coisa para ser tomada diariamente, ahm, e é algo que faz um trabalho profundo, e esse trabalho profundo tem a participação da pessoa. A pessoa está a viver é uma experiência alterada, tudo bem, temporária, mas é uma experiência que depois fica na memória da pessoa, que depois lhe traz novos significados, e o facto da pessoa ter passado por essa experiência e ter tido novos insights é dos principais efeitos antidepressivos ou efeitos terapêuticos que se tem, porque depois a pessoa consegue também lembrar-se, espera lá, ah, hum, as coisas não são bem assim, ou não tenho que ter receio disto. Lembra-se da experiência que teve e depois pode ter esse recurso à sua disposição, que é diferente de Então, tomar um medicamento, não é? uhum. Então, João, só para poder precisar aqui, os principais efeitos dessas medicações, né, dessas substâncias, melhor dizendo, né, são efeitos de uma ordem psicoterapêutica, isso é, elas favorecem a pessoa a entrar em contato com outros conteúdos de ordem pessoal que são trabalhados psicoterapeuticamente falando. Isso é, elas são facilitadores do acesso a certos conteúdos pessoais de uma ordem simbólica, de uma ordem reflexiva, de uma ordem da linguagem, da compreensão, e não de uma ordem de uma substância efetivamente química que vai promover ali uma reorganização de neurotransmissores. Isso ela não fica circunscrita no campo biológico, mas ela é um start biológico para um trabalho psíquico. É isso? Compreendi bem? Sim, podes perfeitamente colocar aí, sim. Há de facto uma alteração na biologia, de facto há substância ativa dentro dos psicodélicos que interage com mecanismos do cérebro que estão muito bem estudados agora, nomeadamente nos chamados receptores da serotonina, tem a ver com com os nossos humores, e, e que criam de facto criam de facto uma certa de instabilidade saudável na forma como a pessoa tem de pensar sobre as coisas, de pensar sobre o mundo. Por exemplo, alguém com uma depressão resistente ao tratamento, hum, pode, com a ajuda da substância e deste mecanismo no cérebro, criar uma instabilidade que permite que haja outras informações a vir, ou acesso a conteúdos emocionais, ou acesso a determinadas memórias. E isto também promove flexibilidade na própria pessoa. Uhum. E ajuda a ter a tal experiência subjetiva em que a pessoa é testemunha e participa nas coisas que vão sendo, no fundo, reveladas durante esse processo. Então, a gente poderia entender, João, não sei se seria muito simplista eu colocar nesses termos, mas é como se a substância psicoativa, né, ou essa substância psicodélica, ela auxiliasse numa redução do mecanismo de defesa de pessoas, por exemplo, que têm processos muito cristalizados, muito bloqueados em termos racionais, e que, em função disso, ela não consiga acessar certas vivências, né, e que aí ela não consegue caminhar no processo de elaboração de uma depressão grave e tudo mais, e essa substância acaba
a gente poderia entender que é como se ela facilitasse um pouco a rebaixar essas defesas? Sim, isso é uma das coisas que se revela. No fundo, por exemplo, o Rick Doblin, que é o fundador e diretor da MAPS, que é a Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, que é uma associação que desde 1986 tem estado a trabalhar com a legitimização destas substâncias. Uma das coisas que ele diz com o trabalho, nomeadamente com o MDMA, que é uma substância diferente, ele refere que, mas referindo-se ao tratamento psicodélico em geral, ele refere que há como uma membrana entre a mente consciente e a mente inconsciente, e que as substâncias psicodélicas clássicas ou típicas, já posso explicar um bocadinho isso, mas cada uma à sua maneira abre essa membrana e então permite que estes conteúdos da nossa biografia, da nossa emoção, da nossa família, da espiritualidade da pessoa, se quisermos também, de coisas que estiveram guardadas aqui e que a gente nunca tomou consciência delas, que elas venham, sejam experienciadas e vistas de alguma maneira ou sentidas. E isto permite então que a gente, quase como no focusing, consiga relacionar com diferentes partes de nós, não é? Nós temos a nossa personalidade, o nosso eu, mas muitas vezes isso foi uma construção feita com base no sítio onde fomos lançados para a existência, na família. Às tantas, se calhar há algo aqui para além da nossa própria personalidade, há outra potencialidade entre nós como seres humanos, e esta membrana aberta permite, ou pode permitir, os primeiros passos para descobrir isso. Quase como se fosse aberta uma janela temporária onde o nosso ser fica descondicionado ou aberto outra vez, como se a potencialidade ou a flor da consciência pudesse abrir e não ficar só especificada numa determinada forma de ser. E então, uma das coisas é permitir abrir e relacionar com outras partes de nós, sem dúvida, mas depois o que estes, chamemos de enteógenos psicodélicos, havia aí também uma mensagem a dizer que há confusão, sim, e há confusão, às vezes isto interliga-se e confunde-se muito os termos, mas eles, regra geral, também permitem uma experiência de conexão maior consigo mesmo, com os outros, com a natureza também, com o cosmos, se quisermos. Portanto, promovem também experiências chamadas transpessoais, se quiserem. Pessoais, existenciais e transpessoais. E cada uma depois tem uma forma diferente de agir no organismo do ser humano. Permite-me só dizer, por exemplo, nos psicodélicos nós temos os clássicos, que são o LSD, a psilocibina, o DMT e a mescalina, e depois temos os chamados psicodélicos atípicos, como por exemplo o MDMA, que o Guilherme já falou também, que não é bem um alucinogénio, é chamado um entactogénio ou empatogénio, que é algo que abre para a empatia da pessoa, e para o entacto é contacto interior também. E temos a ketamina, também como psicodélico atípico. A ketamina é um analgésico. No meio destas substâncias todas estão a ser usadas cientificamente e terapeuticamente. A ketamina é uma substância que já está legalizada como um analgésico. É um analgésico dissociativo. E é usado, é dos 100 medicamentos mais seguros que a humanidade tem. É usado na veterinária, por exemplo, para anestesiar cavalos. Serve também para crianças, é usado nas ambulâncias, em operações. Eu vi há pouco tempo o documentário daqueles miúdos que ficaram presos numa gruta por causa das chuvas,
e tiveram que os ir lá buscar, e então para os tirar de lá tiveram que dar ketamina também a eles, para eles não entrarem ou terem reações de pânico, por exemplo. Agora, a ketamina é usada, chamada em off-label, ou seja, já está legalizada para o uso como anestésico, mas é usada para outro propósito porque descobriu que ela tem propriedades antidepressivas também, por exemplo. Então é isso que quer dizer off-label. O MDMA, por exemplo, é usado para a perturbação de stress pós-traumático, e tem um efeito diferente. A pessoa não tem tantos visuais ou tantas alucinações. Ela está também consciente de si, não tem uma alteração da consciência como o LSD ou como a psilocibina em doses elevadas. E no MDMA a pessoa, o que descobriram é que, por exemplo, ativa a oxitocina, que é aquela hormona de ligação entre a mãe e o bebê, que é como se fosse da empatia, a arma biológica da empatia, e também reduz a atividade da amígdala do cérebro, que é a parte do cérebro que está sempre em vigilância e atenta às ameaças. Portanto, essas defesas que estavas a falar, por exemplo, com o MDMA, são, baixam, e a pessoa tem menos medo de aceder aos seus conteúdos emocionais, consegue abrir-se mais para os seus processos e depois consegue também ter menos receios relacionais com o outro, com o terapeuta, e consegue falar sobre as suas coisas difíceis ou que estão muito lá no fundo. Pronto. Numa sessão de LSD ou de psilocibina, com doses elevadas, que é normalmente a forma como a pesquisa está a ser feita, é muito difícil às vezes articular palavras, porque a pessoa está ali mergulhada num processo muito intenso e o falar pode ficar complicado. Não é impossível, mas o MDMA consegue ajudar mais nesse aspecto de articular palavras sobre a sua experiência em comparação com outras substâncias, que podem virar mais a pessoa para dentro, por exemplo. E, Tinhas-me e, falado esse, também e esse processo de elaboração da experiência, então, né? Por exemplo, a associação com a utilização da focalização como um recurso aí nesse processo de integração. Ele seria posterior à vivência, como se através, estou fazendo uma hipótese aqui, né? Como Força. se posteriormente a pessoa conseguisse entrar em contato com a experiência sentida e não racional do processo que já passou, como se fosse uma memória do corpo do processo, né? Como que você vê essa associação e a utilização da focalização como um recurso precioso aí nessa integração dessas vivências? Olha, isto tem sido uma coisa recente. Eu espero que eu esteja a falar devagar. Estou? Como? Estou a Desculpa. falar, estou a falar devagar e bem. Está falando, está ótimo. A velocidade está Pronto. super compreensível. Só para checar, porque tinha que confirmar contigo pela minha própria cabeça, não dava. Antes de ir aí, Guilherme, só dar um toque também na questão que tu deste sobre a legislação em Portugal e na Ah, Europa, porque em Portugal nós temos uma política com as drogas progressista, não é conservadora, ou seja, a história da humanidade recente com as drogas, por norma, tem tido duas abordagens. Uma mais antiga, que é a proibicionista, se calhar um registro do sistema patriarcal, em que há uma autoridade que define o que é que podemos e não podemos fazer sobre o que utilizamos na nossa vida e como a utilizamos, e que controla isso e quer evitar dano, com boas intenções, não é? Mas depois tudo isto tem estigmas, tem perseguições, tem crimes, e tem funcionado em algumas alturas, mas agora temos descoberto que tem que se desenvolver uma outra política
e tem vindo a chamada política do harm reduction, da redução dos danos, ou seja, que é, ok, as pessoas vão continuar a procurar os seus caminhos, as suas experiências à sua maneira, têm esta sua liberdade, vão continuar a procurar, de alguma maneira, algumas destas substâncias, psicodélicas ou não. Então o que nós vamos fazer é quase um trabalho de cooperação. Vamos informar as pessoas sobre os riscos que existem para que elas consigam tomar decisões conscientes. Vamos oferecer instituições ou locais onde elas podem testar as suas substâncias para ver se não têm nada adulterado e que lhes possa ainda causar mais dano, perceberem se misturam isto, mais aquilo, podem ficar sem qualquer noção das coisas e depois vêm acidentes secundários a tudo isso, perceber o nível de toxicidade das coisas, ter grupos de apoio. Portanto, cá em Portugal nós temos uma associação que é Cosmic Care, que tem toda esta filosofia e também trabalha em alguns festivais para dar suporte às pessoas. Portanto, o harm reduction é, de facto, agora a nova política que se vai tentando implementar. Aqui em Portugal, em regra geral, em termos de psicoterapia assistida por psicodélicos, ela é ilegal no mundo inteiro, por enquanto. Só em ensaios clínicos é que ela está a ser permitida. Estas pesquisas iniciais com os psicodélicos são pesquisas estratégicas, ou seja, tem que se fazer todo o trabalhinho duro que todos os outros medicamentos e todas as outras coisas que estão acessíveis agora ao público tiveram que passar. Fase 1, fase 2, fase 3 estas estes estudos são estratégicos no sentido de vão estudar, por exemplo, a depressão resistente ao tratamento, que afeta 4 a 5% da população mundial, não é? Cerca de 250 milhões de pessoas sofrem depressão no mundo. Portanto, se conseguisse nesta população específica, que é uma epidemia, a depressão é uma epidemia, agora se calhar até com a própria pandemia que a gente teve, pode vir mais depressão e pode vir, por exemplo, também mais stress pós-traumático também, não é? Exatamente. Com Mas há certeza. aqui uma estratégia que é feita para, eu vou mostrar quais são os resultados que aparecem aqui, esperando que sejam bons comparativamente com outros tratamentos, e se isto depois merecer demonstrar que tem o seu valor, tem a sua segurança, tem a sua eficácia, então este medicamento depois com o tempo pode ser disponibilizado nos cuidados de saúde. Pronto. Mas para isso tem que se provar e tem que se provar numa amostra, não é numa amostra qualquer. Pronto. O MDMA, por exemplo, é com o stress pós-traumático que, nos Estados Unidos, por exemplo, toda a história e o trauma transgeracional que já vem de avós, pais, filhos, a guerra, portanto, os veteranos de guerra também é um problema muito grave nos Estados Unidos, então eles escolheram estrategicamente também esta população para mostrar os efeitos deste tratamento, que têm sido robustos e muito positivos. Pronto. Portanto, estamos a estudar populações que têm um diagnóstico e que estão num sofrimento, se calhar, mais agudo. Não é fácil comparar os sofrimentos humanos, claro, mas há aqui um diagnóstico, há aqui uma população e é isto que se está a estudar. Mas a psicoterapia assistida por psicodélicos não é só para as questões de perturbação mental, ou ditas de perturbação mental. Podem ser usados, como são usados em contextos cerimoniais, podem ser usados pelas pessoas como se fossem um processo de terapia normal, para conhecimento pessoal, para autodesenvolvimento, para melhoramento do seu ser, para descoberta de si. Portanto, há aqui todo um outro território que ainda não está disponível, mas que está obviamente ligado a isto. E nestas pesquisas, o protocolo que se usa é um protocolo que não está livre, é um protocolo que está estruturado, limitado, de acordo com a ciência, para ser estudado desta maneira. Pronto. E às vezes é como pôr a Alice do País das Maravilhas grande dentro daquele buraquinho, tem que se tentar colocar.
Ou seja, um exemplo prático é que, por exemplo, com a psilocibina, as pessoas vão para os ensaios clínicos, são avaliadas e como candidatas se podem participar ou não, porque nem toda a gente, isto não serve para toda a gente, os psicodélicos sem dúvida alguma, mas no estudo da psilocibina a pessoa tem duas, por exemplo, dosagens no máximo. E depois acaba o estudo e já não pode continuar a fazer mais tratamento, mesmo que precise. Não pode porque o estudo científico, o protocolo científico, exige que, para todos os outros medicamentos, isto tenha que ser feito desta maneira. É este o passo que tem que ser feito. Portanto, isto causa algum desamparo também, às vezes é um bocado de sacrifício que algumas pessoas fazem, umas podem mesmo assim ter uma boa experiência, mas depois, quer dizer, acaba ali, não é? No futuro, se isto tiver tudo legalizado de alguma maneira, é para aí que se pode caminhar, vai-se vendo com a pessoa. Se calhar não é só uma dosagem ou duas dosagens, se Uhum. calhar pode ser uma coisa que tenha que ser feita ao longo do tempo. Já com duas dosagens ou três dosagens já alcança resultados interessantes. Mas há coisas que não se resolvem assim também. Uhum. E pode ser necessário mais sessões. Pronto. Ahm, no fundo, voltando à política das drogas, aqui estão descriminalizadas em termos do uso pessoal, ahm, mas não estão despenalizadas. Ou seja, se a pessoa sentir ficar com comportamentos suspeitos ou comprar muito, já estiver ali num nível de se calhar vender, então aí entra a lei sobre isso. Mas para o uso pessoal, normalmente não. Quanto muito, ah, se o uso pessoal de uma substância levou a algum acidente, de uma substância psicodélica levou a algum acidente e causou dano a outras pessoas, obviamente que isso é avaliado também, mas por norma a pessoa é vista por uma comitiva que avalia a entrevista e percebe o que é que se passou neste uso e depois, se for preciso, pode-se exercer a lei, mas não é considerado crime. E, João, a partir das suas observações, né? Eu estou vendo aqui que nosso tempo já está caminhando, né? Eu não sei como que também está a sua disponibilidade aí em relação ao tempo. Você já deve estar chegando às 10 horas da noite aí, né? Deixa É, ver. Estava a fazer uma pausa para ver. Tem que ser o meu corpo a responder a esta. Não, mas está. Podemos ir, podemos ir. Podemos deixar é, fluir. então, eu queria poder te perguntar aí um pouquinho em relação assim, à sua participação no grupo de pesquisa, né? As suas observações né, de todo esse trabalho. O que que você nos diz aí sobre a associação do psicodélico com um processo terapêutico, psicoterapêutico, né? Você vê que realmente é um trabalho precioso, né? Como que você sentiu, o que você tem sentido em relação a isso, né? Fala um pouco para a gente disso, Yeah. a partir das Ok. suas observações. Eu tenho dois tipos de observações clínicas e experienciais. A primeira foi a minha participação no estudo com psilocibina. Só que este estudo ia ser para 20 pessoas. Foi na Fundação Champalimau. Ia para ser para 20 pessoas, 20 participantes, e depois havia outro estudo que estava a ser feito em Espanha, outro estava a ser feito nos Países Baixos, outro na Alemanha, que era um chamado estudo multicêntrico. E eram 20 participantes, só que depois com a pandemia houve atrasos e congelamentos de coisas atrasou-se em termos de prazos, certos momentos, e foi-se reduzindo o número de pessoas para Uhum. 6 e depois ficámos duas pessoas. Ficaram dois participantes. Então, esses dois participantes tomaram a substância. um, no estudo havia a possibilidade de ser placebo
uma dose média e uma dose alta, pronto. Então, eu tive com uma pessoa nesse estudo, e só acompanhei durante as sessões que estavam no protocolo, que foram poucas. O outro território é onde eu estou a trabalhar agora, em que se usa terapia assistida por ketamina, pronto, em que aí já não há um protocolo científico, a gente está de facto a trabalhar terapeuticamente com a pessoa conforme o que ela precisa. Portanto, a ketamina é a única que de facto pode ser usada fora dos ensaios clínicos. Então, hum, o que, o que se vê, regra geral, embora isto não se possa tipificar muito, porque cada pessoa tem uma experiência própria e única, ah, mas a substância causa, de facto, uma maior abertura para o acesso desses conteúdos emocionais ou de outras dimensões, por exemplo, como estamos a falar, para além da racional ou da cognitiva ou dos papéis que nós andamos sempre, no fundo, a cumprir. Portanto, é quase como se isto ajudasse a pessoa a aceder a isso, portanto, a abrir essa membrana para depois poder trabalhar em terapia. Estava ali a questão, o ayahuasca também faz esse processo também altera e causa uma abertura da membrana, que é o exemplo que eu estou a usar para acedermos mais ao conteúdo mais profundo da nossa psicologia profunda. Aliás, há quem diga que as substâncias ajudam, que as substâncias são uma espécie de chave e que estas substâncias são uma chave específica que entra numa fechadura, essa fechadura abre uma porta, essa porta abre para um espaço. Ou seja, a substância é só a chave. A fechadura, a porta e o espaço que ela abre está dentro do nosso cérebro, da nossa mente, da nossa psique, da sabedoria implícita do organismo, o que vocês lhe quiserem chamar. Portanto, e é isso que trabalha com os mecanismos, por exemplo, da ação da substância. Isto dito de uma forma assim mais científica. Como é que se usa no aspecto terapêutico e também com o focusing? O tipo protocolado de terapia assistida por psicodélicos dá uma atenção muito particular a três coisas. Primeiro, ao set e setting. Ou seja, o set é o estado mental da pessoa, o set mental, a sua forma de pensar, como é que ela está na vida, como é que se está a sentir, com que intenção é que vem para a sessão, como é que é o seu estado emocional, existencial, por aí fora. O setting é o ambiente físico ou externo, ou seja, aí usa-se música, usa-se um ambiente super acolhedor, com flores, com velas, com arte, porque a pessoa vai ficar muito sensível também em termos de percepção estética. E depois tem os terapeutas lá também a ajudar a pessoa num processo que é entre a sua psicologia profunda e a substância, digamos assim. Portanto, setting é sempre uma coisa muito importante, também na terapia, também isto é fundamental em qualquer terapia. Mas depois, em particular, a terapia assistida por psicodélicos tem também três partes, que é a sessão de preparação, a sessão de dosagem e a sessão de integração. Ou seja, as sessões de preparação é onde nós conhecemos a pessoa, estabelecemos uma relação de confiança, percebemos se há alguns momentos difíceis na vida dela, quais são os seus recursos psicológicos internos, as pessoas com quem pode contar, também que tipo de música ela gosta, que tipo de ajuda ela permite por parte dos próprios terapeutas. Mostra-se à pessoa também como é que a dosagem vai ser feita. Por norma, usa-se uma venda para os olhos, para a pessoa não estar distraída com o aspecto relacional, muitas vezes, ou com o que se passa cá fora,
para não se distrair e vir para dentro para conseguir mergulhar em si própria. Coisa que é muitas vezes difícil, não é? Uhum. No dia a dia. E então Uhum. a venda tem esse Esse papel, propósito. esse Uhum. propósito. É claro que a pessoa pode tirar sempre, ninguém está obrigado a ficar parada e irta e o corpo precisa-se de mexer também. Ela é livre ali, Ela é né? livre também. A venda ela é só um facilitador, mas não Exatamente. uma obrigação, né? Imagino. Nada mandatório. É quase como se fôssemos Uhum. meditar, não é? Quando a gente fecha os olhos, tipo, todo o nosso cérebro tem tanta atividade aqui nos olhos e no exterior, não é? Tipo, a vigilância, será que está tudo seguro à minha volta? Como é que as pessoas estão a responder às coisas que eu estou a dizer? Quanta parte do nosso cérebro é ocupada com isto, não é? Quando nós fechamos os olhos, a meditação, ou também por uma experiência psicodélica, o exterior deixa de estar tão acessível, se quisermos, e vamos mais para dentro. Abre-se o mundo interior, que é uma coisa que muita gente, às vezes, parece que não tem, quase não tem acesso ao conhecimento, não é? Portanto, a Uhum. venda tem esse papel, importante. Portanto, a pessoa experimenta estar com os olhos fechados, experimenta um bocadinho da música também, nas sessões de preparação, que é uma música, a música, assim como nos contextos cerimoniais, é um veículo que contém e carrega a experiência da pessoa em frente. Pronto. Há, há uma ligação muito própria do ser humano com a música, não é? A música, a dança, a- o silêncio e as histórias são as formas de terapia mais antigas que a gente tem, não é? E ali usa-se a música, para além da substância, a música permite aprofundar a própria experiência e também quase dirige um bocadinho a experiência da pessoa, porque há conteúdos emocionais na música, há, 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 há tipos específicos de música desenhados, por exemplo, para tratarmos a depressão. Ah, há outro playlist, por exemplo, um bocadinho ligeiramente diferente para o stress pós-traumático. Mas basicamente aquilo permite que a pessoa vá avançando na sua experiência Experiencialmente. Uhum. emocional, especialmente. Pronto. Portanto, tudo isto é tratado nas chamadas sessões de preparação, ensinamos Uhum. as pessoas a estarem também abertas àquilo que vierem, como no focusing. Aqui, portanto, um elemento essencial e que liga ao focusing com a terapia assistida por psicodélicos, também liga a outras terapias, é o aspecto experiencial, ou seja, o processamento da experiência e da vivência, mesmo que não seja compreendida, ou que não seja possível de conceptualizar por enquanto, muitas vezes nunca, ah, a experienciação e mergulhar na experienciação, abrir-se para a experienciação, não resistir. Se aparecer uma serpente que nos quer comer, a gente mergulha para os olhos da serpente, nós comunicamos com a serpente o que é que tu me queres mostrar, ou seja, em vez de fugir ou às vezes de andar ali a gladiar-se com a situação, que isto, quer seja com substâncias psicodélicas, quer seja na terapia, as resistências muitas vezes têm um lugar importante, é preciso respeitá-las, mas outras vezes a resistência aos nossos conteúdos que querem ser trazidos para a consciência é o que causa cansaço, é o que causa burnout, é o que causa depressão no sistema. Portanto, às vezes é preciso trabalhar processamento destes conteúdos e depois voltá-los a integrar. Mas nós não estamos muitas vezes prontos nisto, não é? Também às vezes é preciso alguma maturidade existencial ao longo da vida também para conseguir voltar a olhar para certos conteúdos que se calhar a gente viveu quando tinha 5 anos de idade ou 6, mas que nunca conseguimos ter espaço ou terapêutico ou de alguém para poder, nem sequer entendimento ou capacidade de conceptualizar muitas vezes o que aconteceu. E que às vezes isso só é possível ser feito mais à frente na vida, não é? Também ocorre. Portanto, a, a validação do mundo experiencial é fundamental nisto. Quase nós ensinamos também na preparação para que a pessoa se renda, para que a pessoa se deixe ir, para que a pessoa testemunhe aquilo que está a vir, como se fosse material que está a vir para
a sua transformação, para ser processado e reintegrado de uma outra maneira. Algo Pronto, sempre depois favorecendo diz, a diz, diz. integração, né? Sempre favorecendo esse processo de interação também com os conteúdos que surgem, né? Portanto, o focusing, por exemplo, isto é uma hipótese, mas acho que é fácil de fazer a colagem, mas como forma de preparação para como estar perante conteúdos experienciais e emocionais, é um instrumento fantástico, é daqueles que há mais tempo defende esta importância para qualquer terapia. Portanto, também pode ser, obviamente, aplicada nos psicodélicos, onde, com a substância, ou seja, no dia da dosagem, a substância é quase como se o nosso nível experiencial tivesse com esteroides ou uma coisa assim qualquer, portanto, aquilo está tão intensificado, e isso só consegue ocorrer daquela maneira com a substância. De uma forma normal é difícil, embora haja algumas terapias, como a respiração holotrópica, por exemplo, que conseguem também causar ah, experiências muito, muito intensas. Mas na, na, na dosagem, se a pessoa conseguir fazer antes algum treino, por exemplo, de focusing ou isso, se calhar pode ajudar, quem sabe, a navegar melhor a sua experiência com a própria dosagem, não é? Uhum. E depois, pronto, só assim para fechar, o fundamental de tudo isto, da terapia psicadélica e também da aplicação do focusing, é naquilo que a gente chama a integração, que é a terceira parte, que é, ok, eu tive estes insights, eu tive estas coisas, estes momentos difíceis, estes momentos fáceis, estes momentos reveladores, vi estas imagens, vi estas coisas, voltei lá atrás, andei, andei no colo do Deus Shiva a passear pelo universo, ou vi que o meu cordão umbilical já não estava no umbigo e vi que estava no meu coração e que estava ligado à humanidade, eu não sei o que é que isto significa. Ou seja, todo um conjunto de imagens e de experiências assim muito criativas, muito quase coreografadas, mas às vezes é difícil perceber o que é aquilo para quem não está habituado a mergulhar nestas dimensões. Então, a Uhum. integração permite descobrir o que é que foi mais relevante da experiência e tentar quase recolher esses tesouros, essas coisas que ficaram na memória, muitas coisas não ficam retidas, e depois tentar, ok, como é que eu posso integrar isto na minha vida? Que papel isto pode ter para o problema ou para a situação que me trouxe aqui? Então, a integração é uma coisa que pode durar a vida inteira, se vocês quiserem. O George Harrison dos Beatles disse que a primeira vez que tomou, por exemplo, o LSD, ele disse que não precisava tomar LSD para o resto da vida dele, porque a primeira experiência que teve dava ali trabalho, de integração que nunca mais acabava. Um, e no fundo é isto, mas isto também acontece em qualquer terapia. Mesmo que nós tenhamos uma experiência muito boa com o terapeuta, na sessão, haja insights incríveis, ahm, se nós não levamos isso depois para a nossa vida, para a nossa forma de estar, para as escolhas, para o contexto onde estamos, para as relações, se não voltamos a experimentar, ou arriscar, ou tentar encontrar novos caminhos também, que vieram desses insights, para mudar os nossos comportamentos, os nossos hábitos, se nós não fizermos isso lá fora, tudo se desvanece também, tudo desaparece um pouco. Então, a integração, há quem diga que a integração é capaz de ser a peça ainda mais fundamental para depois termos os tais ganhos e tais modificações no caminho de uma maior bem-estar, de uma maior coerência ou autenticidade com a nossa vida, não é? Portanto, o focusing entra aí, acho de uma maneira. Para mim, eu sou muito tendencioso com o focusing, portanto, vou dizer que de facto até agora é difícil ver outra abordagem que seja tão bem talhada. E vou dizer a razão principal, na minha opinião, é que hum, estes tratamentos são muito caros por enquanto. É muito difícil. Está-se aqui a tentar encontrar uma forma de tornar isto acessível para toda a gente, mas dois terapeutas que estão connosco, às vezes 8 horas, um dia inteiro, que é uma dosagem, às vezes é de 6 a 8 horas. Imagine uma viagem destas. O tempo dos recursos humanos,
as sessões de preparação, as sessões de integração, têm muitos custos dentro de um sistema de saúde, por agora não sabe bem onde encaixar isto, não é? Isto vai obrigar a um diálogo muito interessante que já É. se está a estabelecer. Apesar Ah, de que, né, João, a longo prazo, em termos do uso de medicação de antidepressivos, certamente se pagaria, né? Até mesmo num pensamento coletivo aí, né? Isso é, aqueles casos refratários que acabam utilizando medicações por tantos e tantos anos e que uma medicação até mesmo um pouco refratária, mas que o médico insiste em manter, talvez ele se pagasse. exatamente. Ou às vezes até, pronto, também a evidência científica, os choques eletroconvulsivos também são usados em casos refratários muitas vezes, não é? Também pode haver outra coisa ah, ah, como esta que possa ser oferecida como alternativa, não é? Vamos vendo como é que ela vai encaixando. Mas de facto, por exemplo, a integração pode ser uma coisa que precise mais tempo, não é? Isso também tem mais custos. Se introduzirmos o focusing ou focalização, eu estou sempre a dizer focusing, acho que vocês me percebem, mas eu sei que Fica à focalização é vontade. melhor. Aqui, tanto os dois termos eu acho que são É, bem e devia ser sempre compreensíveis. focalização experiencial, que é disto que estamos a falar, não é? E, Isso. e que cola com a terapia assistida por psicodélicos. Mas a focalização, quando nós aprendemos, podemos desenvolver uma parceria, não é? Com outra pessoa. E isto é a principal riqueza do focusing, é este aspecto intersubjetivo e social, onde não é preciso ser um terapeuta, basta para ser outro companheiro ou companheira que tenham aprendido o focusing e que oferecem este espaço de escuta para seja o que for trabalhado, não é? E então, se pudermos ensinar a pessoas que fazem este tipo de tratamento, por exemplo, em grupo, o focusing, então elas até podem criar entre elas uma parceria e uma forma sustentável e que não tem custos, porque é feita entre elas, de manterem a integração e o processamento das experiências, por exemplo, não é? Portanto, acho que isso Exatamente. aí é, se calhar, uma das riquezas que o focusing poderia ter aqui, nisto. João, nós estamos caminhando aí, né, para o nosso horário e nós ainda Ok. temos algumas perguntas que foram realizadas aqui. Eu também queria fazer uma última pergunta, da minha parte, que é com relação a uma fantasia que as pessoas normalmente têm, principalmente com os psicodélicos, que é o fato delas irem e não voltarem. Certamente você já deve ter tido dúvidas em relação a isso. Ah, eu tenho medo de ir e não voltar. É, e as doses utilizadas, elas permitem esse tipo de vivência, né? O que que você poderia falar em relação a essa construção imaginária que normalmente as pessoas têm sobre os psicodélicos? Um, há uma parte que depois fica de facto exagerada, mas há o receio da loucura, não é? Ou o receio disto queimar os circuitos do cérebro, ou a gente mudar e nunca mais voltar. Isto pode de facto causar transformações, na pessoa, na maneira como ela olha para o mundo e para as coisas. Portanto, têm que estar de alguma maneira preparadas para uma transformação. Mas não tanto o aspecto da loucura. Pelo contrário, quer dizer, em ambientes controlados, responsáveis, onde há esta preparação, não há eventos adversos nos estudos que têm sido feitos até agora. Quanto muito ansiedades, náuseas, períodos confusionais, se calhar angústias emocionais, porque há coisas difíceis que aparecem, mas nada a esse nível. Contudo, um, há contraindicações. As pessoas que têm a psicose ou esquizofrenia, ou na própria família, e pessoas que têm bipolaridade, não é seguro fazer isto porque pode, de facto, nas pessoas que já têm essa predisposição, causar uma intensificação dessa condição, tá? Há quem defina estas substâncias como
amplificadores não específicos, ou seja, eles vão amplificar o que nós temos lá de alguma maneira, e esses conteúdos virão ao de cima. Portanto, nos casos das psicoses, eles não são aceitos para os estudos, por exemplo, nem para este tipo de terapia, porque pode causar, de facto, danos e crises psicóticas. Mas esta é um controle, uma precaução que se tem, e que é basicamente a contraindicação. Já disse a bipolaridade também neste momento, pronto. Ah, mas há pessoas que às vezes vão procurar em contextos cerimoniais esta parte. Em relação às doses, os modelos psicodélicos, basicamente, há dois principais, que é o psicolítico, ou seja, o psicolítico era um em que se usavam doses moderadas, baixas a moderadas, não em microdoses, as microdoses ainda são mais pequenas, mas baixas a moderadas para que a pessoa não tivesse tantas defesas e conseguisse aceder aos seus conteúdos e conseguisse falar com o terapeuta. Portanto, tem uma experiência, fica alterada, mas não fica numa experiência chamada de dissolução do ego ou experiência mística, que é o que acontece com doses elevadas, tá? Portanto, o Uhum. psicolítico é um modelo que usa as doses moderadas e mais baixas e permite que a gente faça uma sessão de terapia, ou em grupo, durante umas horas, e que possa ser usado mês a mês ou 2 em 2 semanas para potenciar uma terapia que já está a ocorrer e que se desenvolve por norma a longo prazo. Depois Uhum. há o modelo chamado psicadélico, que é mais quase de curto prazo, tem estas sessões de preparação, tem a dosagem e tem a integração, e que no modelo psicadélico o que se usa são doses muito elevadas, às vezes chamadas doses heroicas, porque se descobriu no início dos estudos, nos anos 50 e antes e depois disso, que as pessoas com as doses elevadas podiam ter acesso a uma chamada experiência mística, uma experiência que transforma a visão da pessoa sobre as coisas, e que depois de ter essa experiência, os sintomas e a depressão depois acabavam por melhorar. E esse modelo usa de facto isto, uma dosagem mais alta. Mas não há registros de haver danos no cérebro, Uhum. da pessoa não voltar. Aliás, costuma-se usar uma metáfora no sentido que a experiência com a dosagem é é como um bumerangue. Aquilo pode atirar-nos para bem longe, mas depois vai dar a volta e o efeito da substância no organismo vai passar, o organismo vai processar isto tudo, o organismo tem uma sabedoria incrível, até sabe processar psicodélicos, não é? Ah, e depois vai passar e vamos voltar ao normal, mas vamos voltar ao normal com uma experiência que nunca tínhamos tido antes. Isso pode trazer algumas mudanças, ah, às vezes grandes, mais demoradas, mais rápidas, vai variando, mas isso, por norma, volta-se ao normal, digamos assim. Não há esse perigo de maneira nenhuma. Num ambiente controlado, atenção, pronto, tá? Há pessoas que Sim. depois, em contexto recreativo, misturam muita coisa, há muitos estímulos e às vezes ali as pessoas perdem realmente a noção de si, fica tudo muito confuso, pode haver ataques de pânico, porque há um setting que não é o indicado, ou Uhum. a dosagem ou as substâncias que depois misturaram no organismo causam, causam uma chamada quase bad trip também, como se costuma dizer, né? Sim. Sim, porque é necessário, como você colocou muito bem aqui, né, toda uma preparação de um ambiente, uma vez que a pessoa vai ficar num estado de maior fragilidade, de hipersensibilidade, né, e precisa de todo um ambiente que seja favorecedor aí a esse processo de interiorização, né. Uhum. É, É, contenção. o, Contenção, não é? Também alguém ajudar contenção. a conter também e ajudar a regressar de volta também. É. E o João, a gente está com algumas outras questões, né? Agora a Mar Soto
Elas já fizeram focalização, o efeito de enteógenos, né, em doses baixas. É, Uhum. Seria um estudo e- interessante. Oficialmente não sei, Março, mas acho que podia ser um estudo interessante. Ah, já tem feito, tem usado a meditação, mas as pessoas usam substâncias psicodélicas e depois usam a meditação como forma de fortalecer esses insights. Ainda ninguém propôs a focalização. Poucos conhecem. Há um ou outro, às vezes na fenologia, na experienciação, eles apresentam às vezes há lá uma coisa sobre o Gandling, mas é muito raro e Uhum. nenhum deles é, por exemplo, que eu tenha conhecido, trainer ou profissional de focusing, digamos assim. Hum, E hum, o Moacir aqui, ele está perguntando, né, se a ayahuasca se enquadra nessas substâncias, né? A gente havia falado no início que ele também entraria, sim, Sim, né? sim, sim. E Particularmente a substância do DMT que o ayahuasca também tem. Também se encontra no sapo bufo-alvários. Portanto, estas são as tais substâncias mais tradicionais, mais consideradas enteógenos, que também foram usadas sempre e continuam a ser usadas em contexto cerimonial. olha, E no Brasil também, não é? Tipo, a União do Vegetal, o Santo Daime, portanto, há proteção legal para o uso religioso dessas substâncias. Nos Estados Unidos, a Igreja Nativa Americana usa o peiote para intenções religiosas, como uma coisa cerimonial. Ele é legalizado e permitido. Já ouvi histórias que nos Estados Unidos quase que inventaram uma nova religião para conseguir usarem substâncias psicodélicas nos seus seguidores. Portanto, houve uma história assim desse género. Mas enfim, depois temos de ter cuidado com as apropriações que se vão fazendo. é Podem ser verdade, né? demais. Hum. É As, verdade. Ah, as microdosagens, também estão dentro deste plano, não têm sido tão investigadas como as outras. Até porque é difícil perceber o que é placebo, porque a dose é tão ínfima, mas é uma coisa que tem tido uso público e reconhecido no Silicon Valley, certos psicólogos que tiveram na sombra quando as substâncias quase foram criminalizadas, não é? Usaram e criaram protocolos para o uso da microdosagem. Ahm, Também se pode usar com a psilocibina e era muito comum com o LSD, ou começou por ser mais comum com o LSD ao início. Né? Ahm, mas vão fazer mais estudos com isso. Não sei se, por exemplo, na própria terapia também se poderiam ajudar, mas estão em segundo plano no quadro geral das investigações. muito bem, muito bem. Ó, a Marsoto também ela está Pronto. falando aqui que na UNILA, né, em Foz do Iguaçu, tem um laboratório de pesquisas que tem utilizado a cannabis e os psicodélicos e tem tido bons resultados nos tratamentos do Alzheimer, né? Uhum. É um tema realmente muito instigante, né? É um tema muito precioso. E assim, que conversa gostosa que a gente teve aqui com o João da Fonseca. João, muito obrigado pela disponibilidade. João tem uma agenda extremamente apertada e com muito carinho, com muita gentileza, ele abriu uma brecha aí para que a gente pudesse fazer esse momento, essa troca, que eu acho que foi assim de uma riqueza enorme, né, para que a gente pudesse ampliar aí um pouco os conhecimentos em relação a esse tema que recentemente surgiu em voga aqui nas nossas redes sociais, né? E tem sido debatido e tem sido discutido. Alguns alunos, inclusive, também
pediram para a gente poder é, trazer um pouco, discutir um pouco essa temática, e nada melhor do que chamar, inclusive, um professor aí da nossa formação em foto que a gente está iniciando, né, que é o próprio João, uma pessoa querida, próxima, que tem toda essa experiência, né, tanto com focalização, uma experiência enorme, e agora também com os psicodélicos, né? Ô, Hum, João, mais uma vez, quero te agradecer muito por essa oportunidade aí, essa troca, essa interação, né? hum. E desejar aí que a gente possa ter outros momentos. Foi assim um prazer enorme poder te ouvir e escutar um pouco, aprender um pouco contigo sobre esse tema tão interessante, né? Oh, obrigado, Guilherme. O prazer é todo meu, claro. Isto é uma coisa muito grande. Tem várias raízes aqui para a gente poder depois ir aprofundando, mas obrigado pela oportunidade. Acho que as duas coisas que a gente falou aqui facilmente se casam e estou aí aberto para, quando for possível, para outros convites ou falar sobre outros temas se aparecerem ligados a isto. Um, Há de facto até um artigo de Focusing Oriented Therapy, da terapia do focusing, como proposta também para o trabalho com as substâncias psicodélicas. Portanto, nós temos uma coisa escrita pela Davenport, portanto, também se pode ser facultado às pessoas que quiserem ou sentirem chamadas para isso. E há bocado vi ali também no chat mencionaram o livro, o filme, perdão, Fantastic Fungi, que é que recomendo vivamente. Há uma série agora também do Michael Pollan, que foi um jornalista que trouxe também isto tudo um bocadinho mais para o plano mediático e também na Netflix. Um, e também há aí um ou outro vídeo que está acessível no YouTube. Há um chamado A New Understanding, que também fala sobre a ciência dos psicodélicos e da pesquisa. Portanto, as pessoas que quiserem saber mais, essas referências estão aí, podem ser dadas e hum, Maravilha, maravilha. alguma, al- Inclusive, alguma questão que tenham também, o meu e-mail pode ser facultado também para qualquer coisa, para perfeito. trocarmos E, conversa. inclusive, assim, nós vamos convidar a todos que quiserem maiores informações para que entrem em contato conosco, né? Tem no nosso Instagram, né? Focalização.brasil. Tem no link da bio um Fale Conosco. Ali vocês podem entrar em contato com a Carol e ela pode estar passando todas essas referências para vocês, os contatos, né? Tudo isso está disponível e pode ser compartilhado. A gente ainda não sabe se esse conteúdo vai estar disponível publicamente no YouTube. Se tiver, aí a gente vai disponibilizar na descrição também todas essas referências. Eu aproveito a oportunidade também para dizer que você que queira conhecer um pouco mais sobre focalização, nós, a Focalização Brasil, oferecemos essa formação aqui no Brasil para que você possa ter mais informação sobre isso. Você pode estar entrando no nosso site, que é focalização.org, né? Ou focalização.com, ou também, né, entrando em contato conosco pelo Instagram. Além disso, o João, ele também oferece em Portugal, se não me engano, João, uma formação em focalização, confere? Sim, sim, vamos abrir para o ano para terapeutas. Isso. Hum, Então, o João também oferece, vocês podem estar procurando ele se vocês quiserem. É, Gostaria também de informar vocês, né, para aqueles que já têm a formação básica, né, do ciclo principal em focalização, nós vamos abrir a partir de amanhã, né, a oferta aí da psicoterapia orientada pela focalização, vai ser lançado pela primeira vez no Brasil,
essa formação, e o professor João da Fonseca é um dos professores que vai estar conosco nessa formação, né? E, inclusive, vai estar falando sobre essa temática lá na formação para a gente. Se você tiver interesse e quiser conhecer também mais sobre esse assunto, basta entrar em contato lá com a Carol da Focalização Brasil, né? Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né? Já a gente tem quase 2 horas e pouca de live, a gente se estendeu bastante, Ficou. né? Mas foi muito rica, foi um momento muito gostoso, foi um clima muito agradável de troca e de conhecimento aqui, pelo menos para mim foi um momento assim muito rico, né? Como sempre aí com o João é um momento sempre muito agradável, muito leve. João, obrigado demais por esse Ora é momento, essa. pela Obrigado sua a tu disponibilidade, e né? parabéns também pelo teu trabalho aí para ofereceres e manteres a porta aberta para as pessoas irem conhecendo, não é? Olha, este GPS interno, ah, que acho que é importante nesta vida tão, às vezes, desafiante e confusa. Isso Portanto, aí, ter aí isso um, aí.